palavra do Senhor em Romanos 12, 1 e 2. A palavra do Senhor nos diz assim: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fecha os teus olhos. Pai querido, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, porque com certeza o Senhor falará nos nossos corações nessa noite. Muito obrigado, ó Pai querido, porque a Tua palavra é tremenda, a espada de dois gumes, Senhor, que separa nossa alma do nosso espírito. Muito obrigado, ó Pai querido, porque o Senhor penetra os nossos corações e consegue, conhece e discerne os nossos pensamentos, ó Deus. Pai, muito obrigado, porque nós temos em Cristo Jesus nosso sumo sacerdote, e com Ele nós podemos, Senhor, nos achegar confiados e firmemente no seu poder, na sua graça, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos atraiu à cruz de Cristo para que pudéssemos desfrutar do retorno à Tua presença, da intimidade com Deus vivo, de tudo aquilo que o Senhor reservou para todos aqueles que em Ti creem. Nós Te agradecemos, ó Deus. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos ver que nós encontramos na palavra de Deus algo muito tremendo, que é a questão de como Deus lida com o homem. Como Deus não se intimidou diante do pecado do homem. E isso é impressionante. Nós vamos ver o quê? Que Deus criou o homem, fez Adão, depois fez Eva. Ambos falharam, mas Deus não se demoveu de trazer o homem para a sua presença. Em Gênesis 3,15 o Senhor fala que quando eles caíram, o Senhor já entrou com a providência. O Senhor disse que da mulher nasceria o descendente que pisaria na cabeça da serpente. Estava falando de Cristo Jesus. Pois bem, nós vamos ver o que? Que Adão teve filhos, filhas, e houve uma proliferação, um crescimento da população de um modo geral. E Deus buscava homens de aliança. Depois Deus encontrou Noé. No meio de uma geração corrupta, no meio de uma geração que realmente abominava as coisas do Senhor, Deus encontrou Noé. Fez com ele também uma aliança, porque Deus não se conformava com o pecado do homem. Deus queria que ele se aproximasse dele de um modo verdadeiro e contínuo. E alguém podia perguntar assim: mas por que Deus fez o homem se sabia que ele podia se corromper? Por que Deus criou? Por vaidade? Há céticos que realmente acham que foi Deus um vaidoso. Seria isso? Não. Eu me reporto quando eu me casei com meu marido. Nós casamos por amor. E o que aconteceu? Nós queríamos ter um fruto do nosso amor. E nós queríamos fazer disso descendência. Eu vejo que o coração do Pai é assim também. Deus olhou para a sua criação, amou a sua criação e quis descendência. Foi por amor. Foi extremamente por amor. Noé falhou? Noé falhou, sim. Noé falhou. Mas o que aconteceu? Nós vemos o quê? Que depois Deus chamou um homem, Abraão, um homem de aliança. E eu gosto muito de Abraão. Eu gosto muito da história de Abraão. Gosto da aliança que Abraão fez com Deus. E me deparo com o chamado de Abraão em Gênesis 12. Mas eu vou para Gênesis 15. Quando em Gênesis 15, no capítulo número 15, versículo 13,
Abraão celebrou a aliança com Deus, o que aconteceu? Deus, conhecendo a natureza humana, Deus conhecendo que o homem era falho, que o homem era pecador e a natureza do homem era pecadora, o Senhor disse: olha as estrelas do céu, conta a areia do mar, porque assim será a tua descendência. Mas o Senhor, no versículo 13, diz assim: contudo, a sua descendência será escrava por 400 anos. Mas depois disso, eu me levantarei e julgarei a nação que assim fez, e sairás de lá com muitos bens. Abraão, amados, Deus não se conformou com o pecado. E você podia perguntar por que Deus falou de Abraão, nem tinha ainda nenhum filho, não tinha nascido Isaac. E o Senhor já dizia o quê? Que 400 anos eles iam ser peregrinos em terra estranha. Porque Deus sabia da multiplicação do pecado do homem. O Senhor conhecia. Mas eu quero te dizer que Deus queria descendência, amados. Deus queria um povo para chamar de seu. Deus queria descendência que o representasse na terra. Assim os nossos filhos, né? Quando nós temos os nossos filhos e os nossos filhos vão num determinado lugar, eles nos representam. Deus queria uma representação dele sobre a face da terra. E veio Abraão, veio Isaac, veio Jacó. Deus encontrou em Abraão um homem que era justo, temia o Senhor, era fiel e era amoroso. Deus encontrou isso no coração de Abraão. Agradou o Senhor? Agradou. Eu quero te dizer que realmente Abraão falhou? Claro que falhou. O Senhor conhece toda a nossa natureza. O Senhor sabe que nós falharemos. Mas eu quero te dizer, meu amado, minha amada, Deus não desiste de arrebentar com o pecado na sua e na minha vida. Deus não desistiu. E Ele não desistiu de fazer uma descendência sobre a face da terra. Eu quero te dizer que veio Isaac, veio Jacó, as 12 tribos de Israel, geradas de Jacó. E ali, o Senhor começou a formar o povo hebreu. Aquele povo que foi cativo, foi esse povo que foi cativo por 400 anos. E eu quero te dizer uma coisa importante para que você se lembre. Você vai ver o que Deus não desistiu. Não desistiu nem de homens de aliança e nem tampouco do povo de Deus, que era a sua descendência. Mas o que aconteceu? Nós vemos o que aquele povo lá, ele gemia pela escravatura, ele gemia pelas dores e por tudo aquilo que era cobrado deles. 400 anos. Exatamente aquilo que o Senhor disse a Abraão, quando ele fez a sua aliança com Deus e falou da sua descendência. E nós vemos que ali aconteceu algo tremendo. Aquele povo gemia as dores da escravidão, de ser subjugado. Eles clamavam a Deus. É muito interessante você observar que um povo que é subjugado normalmente desperta para buscar o Deus verdadeiro e clama. Aquele povo clamou pela redenção de Deus. Deus levantou Moisés. Deus levantou Moisés, que é outro homem de aliança. E nós vemos aqui algo particular. Deus fez com Moisés uma aliança, amados. Mas só que Deus também chamou todo aquele povo para fazer uma aliança com ele.
Agora Deus estava fazendo uma aliança não só com homens, mas com a descendência que Ele gostaria que o representassem sobre a face da terra. Foi isso que Deus fez. E eu quero te dizer que quando Moisés chegou dizendo, eu vou libertá-los, porque o Deus grande eu sou, me chamou para libertá-los. O que aconteceu com aquele povo? O faraó disse, não só vão fazer os tijolos, mas agora vocês vão buscar a palha para poder fazer os tijolos. O que aquele povo disse? Veio aqui você para nos libertar? Você aumentou o nosso jugo? Eu quero te dizer uma coisa importante, meu amado, minha amada, e quero que você preste atenção nisso. Quando está perto a tua libertação, parece que o teu jugo é extremamente grande. Mas eu quero te dar uma boa nova. Deus está dizendo para você, tá pesado? Tá difícil? Logo vem a tua libertação. E foi assim que aconteceu com aquele povo. Nós vemos que o Senhor o quê? Enviou as 10 pragas. A última praga, a dos primogênitos. Nós vemos o quê? Que a 9ª praga é a das trevas, a 10ª praga é dos primogênitos. E o que aconteceu? O Senhor deu ordem para todo aquele povo. Cada um separe um cordeiro, prepare esse cordeiro com pães asmos e o sangue do cordeiro passe nos umbrais da porta, porque o anjo da morte passará para realmente levar os primogênitos. Eu quero te dizer, meu amado, minha amada, que Deus preparou aquele dia. E o Senhor diz, comereis apressadamente, porque eu vos libertarei nesse dia. Assim, amados, foi instituída a Páscoa. A Páscoa foi instituída exatamente nesse dia. E o Senhor deu isso como um mandamento para ser lembrado, uma festa importante, uma festa perpétua entre aquele povo. E nós vemos o quê? Que aquele povo saiu da escravidão. E o que aconteceu? Com muitos bens. A palavra que o Senhor deu para Abraão, lá atrás, cumpriu-se absolutamente 400 anos depois, exatamente, tirando aquele povo do Egito. Foi instituída a Páscoa do Senhor. E eu quero te dizer, depois do que? O Senhor chamou esse povo para fazer uma aliança. Eu quero te dizer, homens, individualmente, podem ter falhado, mas eles não decepcionaram o Senhor. Só que o povo que o Senhor escolheu, o decepcionou e muito. Decepcionou ao Senhor. Mas eu quero te dizer mais uma coisa. Deus não se conformou com a situação daquele povo. Sabe por quê, amados? A palavra do Senhor nos diz que a aliança que Deus faz, Ele não quebra, que Ele não revoga aquilo que saiu dos lábios do Senhor. E o Senhor diz, ainda que sejas infiel, eu permaneço fiel, porque eu não posso negar-me a mim mesmo. O Senhor dizia acerca disso. O Senhor preparava aquele povo e sabia o que grandes dores viriam. Depois disso, o que? Veio a aliança com Davi. E nós sabemos que da descendência de Davi veio Cristo Jesus. 30 anos. Jesus começou a exercer o seu ministério. 33 anos e meio. Nós vemos o que? Que Cristo Jesus, 2 dias antes dessa Páscoa, 2 dias antes da Páscoa, ele celebrou a ceia do Senhor com os seus discípulos. E foi quando ele disse a Judas, o que tens que fazer, faze-o depressa. 33 anos e meio Jesus tinha. Eu quero te dizer, meu amado, minha amada, que algo extremamente importante aconteceu aqui. Nós vemos que o Senhor Jesus preparou os seus discípulos para esse momento. Falou muito acerca dele.
confirmou as profecias que tinham sido dadas. E nós vemos o que? Que realmente Cristo Jesus entrou em Jerusalém, foi ovacionado, né? Realmente pelo povo, foi celebrado. E nós vamos ver o que? Que todas as profecias de Cristo Jesus se cumpriram. Mas o povo que ele escolheu não o reconhecia como Messias, como ungido de Deus, como Senhor. E nós vemos que ele foi traído pelos sacerdotes. Foi traído pelos sacerdotes. Nós vemos o que? Que aquele sinédrio se reunia e realmente o que? Condenou Cristo Jesus. Eu quero te dizer, nós tivemos a oportunidade de ler o Salmo de número 22, quando Jesus dizia assim: Pai, por que me desamparastes? Quero te dizer, meu amado, minha amada, que quando Jesus foi preso, ele teve uma noite de longas dores de açoite. Ele teve uma grande dor por você e por mim. O dia de Jesus foi de dor e de vergonha. À noite ele levou o que? Apanhando, sendo inquirido, ele sendo realmente zombado. E nós vamos ver que no dia seguinte, amanheceu o dia da vergonha da cruz. Foi o dia da vergonha. Foi o dia da vergonha. 9h da manhã, Jesus foi crucificado. 3ª hora. 6ª hora, meio-dia, corresponde ao meio-dia. Nós vamos ver que a terra escureceu. A terra escureceu. E nós vamos ver que assim, até as 3h da tarde, houve trevas. Existem várias teorias para essas trevas, mas eu fico imaginando que essas trevas também podem representar a situação do mundo que Jesus representava naquele lugar, naquele momento. Uma situação de densas trevas, uma situação realmente de dificuldades e de falta de entendimento. Um povo que falhou com Deus. Um povo que não o reconheceu como Senhor. Mas eu quero te dizer, meu amado, meu amado, Jesus conhece o teu ontem, o teu hoje, o teu amanhã. Jesus conhece todos os nossos dias e o Senhor não desiste de remover o pecado das nossas vidas. E eu quero te dizer, enquanto Jesus se preparava, antes de ser preso, lá no Getsemane, a palavra de Deus fala que Jesus se angustiava de tal maneira, que aquilo doía tão profundamente no coração de Cristo Jesus. Porque ele sabia que ia ser traído, ele sabia que ia ser machucado, ele sabia que ele ia ser abandonado pelo Pai. E talvez a maior dor de Cristo Jesus fosse se sentir abandonado pelo Pai, porque ele não fazia nada sem a presença e o consentimento do Pai. Fico pensando se aquelas trevas ali naquele momento também não representavam a dor daquele povo que negou a Cristo Jesus. Não só daquele povo, mas de todos nós que estávamos inclusos naquelas trevas. Houve trevas. E a palavra do Senhor nos diz que 3h da tarde, para nós, 9ª hora, Jesus disse: está consumado, e inclinou a sua cabeça. A palavra de Deus nos fala que o véu rasgou-se de alto a baixo. Denso véu. Que cor? Púrpura
que representava rei. Nós vemos o quê? O branco, nós vemos o carmesim e vemos também o quê? O azul. As cores que tipificavam o ministério de Jesus desde o tabernáculo. O véu rasgou-se de alto a baixo. Amados, isso aqui é tremendo. Isso aqui é tremendo porque nós sabemos o quê? Que se rasgou de alto a baixo foi pelo próprio Deus que aquilo se rasgou. Imagina o sumo sacerdote. Ele tinha que entrar às 3 horas da tarde, na hora 9ª, no Santo dos Santos. E eu imagino ele chegando diante daquele véu e aquele véu romper-se completamente. Eu fico imaginando a cara de Caifás quando isso aconteceu. O que será que passou pela cabeça de Caifás? Mas eu quero te dizer que Deus estava quebrando o jugo da dependência do homem para ser o mediador entre ele e realmente cada um de nós. O Senhor quebrava esse jugo. Quebrava o jugo da lei e removia o pecado das nossas vidas. Nós vemos o que isso é tremendo. Ou seja, Cristo Jesus não se conformou. O Pai não se conformou com o nosso pecado. Mas Ele queria remover o pecado das nossas vidas. E nós vemos o quê? O que aconteceu? A partir dali, o quê? O Senhor morreu. E eu acho tremendo a palavra de Deus quando nos relata o quê? Que os mortos ressuscitaram. Não houve, na realidade, nenhuma reencarnação, não houve nada disso. Eles ressuscitaram no seu próprio corpo. Possivelmente ficaram um período a mais vivos, depois tornaram a morrer. E eu quero te dizer que ali morreu Jesus na cruz. Ele foi enterrado. 1 noite, 2 noites, era pela manhã. Domingo de manhãzinha, bem cedo. 3 mulheres. Maria Madalena, Maria e Salomé. No outro texto cita Maria Madalena. Foram olhar, levar unguento, fragrâncias, para realmente perfumar Cristo Jesus. E eu me lembro de Maria. Eu me lembro de Maria, quando realmente ela derramou sobre o Senhor unguento, lembra? Rico, caro unguento. E que um dos discípulos disse assim: deixa, vamos vender isso para dar aos pobres. Ele disse: não, ela me unge para o dia da minha morte. É tremendo isso. Jesus não se conformou com o nosso pecado, amados. Jesus não se conformou com aquilo. O Pai não se conformou. E o Senhor, Ele tem um alvo, Ele tem um propósito, Ele tem algo para a sua e para a minha vida. E nós vemos o que a palavra de Deus nos leva mais além. Nós vamos ver o que nesse dia, pela manhã, quando chegaram diante do túmulo, a pedra estava removida, viram, realmente entraram para observar e viram um homem sentado. Eles acharam que era Cristo Jesus e na realidade não era. Era um anjo que perguntou: a quem procurais? Elas disseram: ao mestre. E ele disse: ressuscitou, vivo está. Amados, isso é tremendo. E nós vemos aqui que realmente em outro relato, a palavra de Deus nos fala que Maria aproximou-se, achou que era o jardineiro e era Cristo Jesus. Quando ela o reconheceu, mestre. Meu amado, minha amada, Jesus ressuscitou no seu próprio corpo.
Eu quero te dizer algo tremendo que realmente ocorre nos céus. Só Cristo Jesus tem o corpo glorificado. O Pai é Espírito, o Espírito Santo é Espírito, os anjos são Espírito. Mas Jesus foi homem. E só Jesus tem um corpo glorificado. É essa a promessa que o Senhor tem para nós. Que nós também teremos um corpo glorificado. Porque nós fomos feitos Espírito quando o Senhor soprou em nós o seu Espírito, o Espírito de vida. Mas nós somos carne. Nós somos carne. Mas o Senhor nos promete que nós temos realmente um corpo glorificado para receber quando nós partirmos e o nosso corpo se encontrar com o nosso Espírito. Amém? Mas eu quero te dizer algo mais. Nós acabamos de ler aqui na palavra de Deus, para que nós apresentemos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sabe por quê, meus amados? Porque Deus não se contenta com o pecado. Ele não chamou nenhum homem para o pecado. Ele não chamou o povo para o pecado. Ele chamou para a santidade ao Senhor. E sabe o que a palavra de Deus nos mostra e nos aponta? Nós vemos, amados, que realmente quando nós somos batizados, nós morremos para o pecado. E quando nós somos levantados do batismo, é para que nós vivamos acima do pecado. Esse é o sentido do batismo. E quando somos levantados, a ceia do Senhor tipifica para nós, nos traz à memória realmente a Páscoa. Jesus sendo oferecido com o seu corpo e o seu sangue, para que nós fôssemos livres do pecado, da doença, das nossas maldições. Mas o batismo é para que nós sejamos purificados dos nossos pecados. E eu quero te dizer, o Senhor disse assim, o Senhor nos diz, amados, e a palavra nos garante, que o sacrifício de Cristo foi único, foi final. Não existiu homem mais para se fazer aliança, e tem mais, ele realmente conquistou para si um povo, e nós fazemos parte desse povo, o povo que o representa na face da terra. E eu gostaria de te perguntar nessa noite, você como povo de Deus, como representa o Criador? Como representa o Criador? Você está andando em santidade? A palavra do Senhor diz assim, renoveis as vossas mentes, transformai as vossas mentes, para que possais saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amados, sabe o que é religiosidade? Sabe o que é espírito religioso? É usar a palavra de Deus para fazer a sua própria vontade. Isso é religiosidade. Isso é espírito religioso. E nisso Deus não está. Deus não está na religiosidade e nem no espírito religioso. Deus não está nisso. Porque Jesus, quando morreu naquela cruz e quando ele ressuscitou, ele trouxe para nós o período da graça. Aquilo que nós não merecemos e que recebemos, porque Cristo Jesus conquistou na cruz por nós. Mas ele te chama e ele me chama para sermos santos do Senhor. Santos do Senhor. Breve Cristo virá, eu creio. Breve Cristo virá. E nós somos os representantes de Cristo Jesus sobre a face da terra. E Jesus já
representantes de Deus, embaixadores de Deus, sacerdotes de Deus. Tudo isso o Senhor fala que nós somos. Eu gostaria de te perguntar nessa noite, se você tivesse um filho, como você gostaria que ele te representasse? Será que você teria prazer em que ele te representasse com uma boca suja? Não. Com uma postura vergonhosa? Não. Com indolência? Não. Com falta de respeito? Não. Isto nós humanos não queremos ser representados assim. Amados, o que Deus espera de cada um de nós é que nós vivamos acima do pecado. Acima do pecado. Jesus já fez tudo o que tinha que fazer por cada um de nós, para que nós vivamos acima do pecado. A palavra de Deus nos diz assim, e o Senhor nos diz: sede santos, porque eu sou santo. O Senhor nos convoca, amados, a sermos santos, a verdadeiramente representarmos o Senhor como um povo escolhido, como um povo separado de Deus. Lembre-se, o povo judeu decepcionou o Senhor, mas o Senhor não quebrou a sua aliança com ele. Jesus vai voltar, Jesus vai recolher toda a sua igreja no arrebatamento, mas o Senhor vai voltar para pisar realmente a terra novamente, exatamente para resgatar aquele povo judeu. Por quê? Deus fez com ele uma aliança e o Senhor não revoga essa aliança. E Deus tem contigo uma aliança. E o Senhor diz, lá em Apocalipse, no capítulo 22, aquele que é puro, se purifique mais. Aquele que é santo, santifique-se mais. É o que o Senhor espera de cada um de nós. É o que o Senhor deseja, porque a obra redentora de Cristo Jesus é completa para nós. E o Senhor diz, transforma a vossa mente, viva acima do pecado, para que aprendeis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Te convido a ficar de pé. Nós vamos estar orando. Cristo Jesus realmente não se conformou com o pecado. Ele queria a remissão do pecado do homem. Ele queria uma descendência. E ele te chama para ser seu descendente. E eu gostaria de te convidar para examinar o seu coração nessa noite. Acerca do que você tem feito com o sacrifício de Cristo e com a sua ressurreição. Porque Cristo Jesus já ressuscitou para que nós possamos ressuscitar com Ele. Cristo Jesus quer que você tenha uma vida santa. Cada um de nós tem uma vida santa. O Senhor nos chamou à santidade. O espírito de religiosidade não agrada o Senhor. E o Senhor te convida nessa noite a realmente deixar que o sacrifício de Cristo, aqui realmente a sua ressurreição, possa te colocar acima do pecado. E eu te convido nessa noite, em nome de Jesus, a aceitar o convite do nosso amado Salvador, para que verdadeiramente você viva além de, para que você conheça a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pai querido, Deus eterno, muito obrigado, ó Pai querido, pela tua obra completa. Muito obrigado porque Cristo Jesus é o nosso Cordeiro eterno. Muito obrigado, ó Pai querido, porque o Senhor não se conformou com o nosso pecado, mas o Senhor, Pai, quis remir o pecado nas nossas vidas, na morte e na ressurreição do nosso Rei e Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Muito obrigado, ó Pai, porque nós não merecemos,
Nós sabemos que isso é a graça do Senhor sobre as nossas vidas. E nós buscamos a tua face, ó Deus, nesse instante, em nome de Jesus, com o propósito, ó Pai querido, de vencer e romper com o pecado, ó Pai, para termos uma vida agradável a Ti. O Senhor diz para nós apresentarmos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício vivo, santo, que Cristo Jesus representou naquela cruz, ó Pai. Um sacrifício vivo, santo, e foi agradável a Ti. Que as nossas vidas também, ó Pai querido, possa representar um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, toca agora. Toca cada vida, Senhor Deus. Toca cada vida, Espírito Santo do Senhor. Convencendo do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. E que haja quebrantamento, que haja confissão, que haja, Senhor Deus, rompimento de todos os laços de religiosidade, ó Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, nós somos descendência Tua, Senhor. Em nós corre o sangue do Deus vivo, Senhor amado, em Cristo Jesus. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, purifica a mente, purifica o coração, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós queremos ser sacerdotes do Senhor, embaixadores do Senhor, servos do Senhor, amigos do Senhor, ó Pai, que verdadeiramente Te representam. Senhor Deus, muito obrigado pela vida de cada um. Que Teu Espírito Santo complete essa boa obra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus. Nós